Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 14 de maio de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 1, A Vida do Corpo. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 3, A Vida do Corpo. Senhor Jesus, é importante que você busque o Senhor, você ora ao Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender aquilo que Deus quer revelar especificamente para você. Ó Senhor Jesus, agora nós vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Lucas capítulo 10, o versículo 30 ao 35. Senhor Jesus. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Senhor Jesus. Agora ler com oração. Romanos capítulo 12, versículo 1. Senhor Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Senhor Jesus. A visão da igreja compreende diversos aspectos, tais como a igreja como corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a família de Deus, entre outros. A igreja é maravilhosa. Muitas pessoas ficam impressionadas com essa visão, inclusive vários líderes cristãos. Porém, na prática, encontram dificuldades em vivê-la. Participam de algumas reuniões e logo constatam que os irmãos têm muitos defeitos. No viver da igreja, temos o ajuntamento de diversas pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Estas foram lavadas pelo sangue de Cristo, e Ele, como bom samaritano, as introduziu na hospedaria, que representa a igreja, e pagou todas as despesas. Essas pessoas vêm com suas feridas, manchas e imperfeições. É na igreja que serão curadas e ajudadas a passar pelo processo de transformação e crescimento de vida. Senhor Jesus. Mesmo que na igreja haja uma situação negativa, como a descrita em 1 aos Coríntios, não reclame, faça sua parte, aprenda a viver com os irmãos. Uma pessoa que não está edificada com outras, que vive isoladamente, pode ler a Bíblia, fazer vigílias e se achar espiritual. Porém, quando posta para servir com outras, começa a ter dificuldade e sempre achará que o problema está nos outros irmãos. Com o tempo, ao ser iluminada pelo Senhor, perceberá que ela mesma é o problema. Assim, em comunhão, aprenderá o caminho de buscar crescimento em vida. Senhor Jesus. O capítulo 12 de Romanos nos introduz na realidade da vida da igreja. Na escola e na universidade, aprende-se muita teoria. Já no mercado de trabalho, exige-se que a teoria se torne prática para atender às demandas do mercado. Do mesmo modo, a vida da igreja nos conduz à prática. Nesse processo surgirá atrito, mas não reclame dos irmãos à sua volta. Todos têm problemas e defeitos. Contudo, fomos colocados juntos para edificar a igreja do Senhor. Ó Senhor Jesus. O apóstolo esperava que os irmãos da igreja em Roma colocassem em prática
as revelações apresentadas nos primeiros 11 capítulos da Epístola aos Romanos. Paulo roga: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra misericórdias seria mais bem traduzida pela palavra compaixões. A misericórdia alcança aquele aflito que não merece ajuda. A compaixão é um passo além, é entender a condição do miserável e gerar empatia com ele. O Senhor teve compaixão de nós. Deus enviou seu próprio Filho, tornou-se homem e se colocou em nosso lugar. O Senhor conhece nossas dificuldades, sabe o que é a natureza humana. Vivamos a vida da igreja, não com um olhar de crítica, de julgamento, e sim com um olhar de compaixão. Senhor Jesus. Paulo roga-nos que apresentemos o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para viver a realidade da vida da igreja, faz-se necessário apresentar o corpo para servir. Isso está relacionado à prática. Seu corpo tem de estar presente nos serviços e nas reuniões. Se você tem alguma dificuldade quanto a apresentar-se, sente-se cansado ou indisposto para servir, tem de ir diante do Senhor. Senhor, Tu conheces a minha situação. Quero viver a vida da igreja. Quero apresentar meu corpo. Senhor Jesus, ajuda-me a estar presente nas reuniões e nos serviços da igreja. Se você tiver um coração adequado, Deus proverá condições para você servir. Sua porção é importante e necessária para o corpo de Cristo. Os serviços que apresentam bom resultado são resultantes de alguém que se coloca sobre o altar e se oferece como sacrifício vivo ao Senhor. Onde há sacrifício, há excelência no serviço. Senhor Jesus. Nas tardes de domingo, por exemplo, enquanto a maioria dos irmãos está descansando ou cuidando de suas próprias coisas, quem serve aos adolescentes está coordenando o serviço para cuidar deles. Coordenação é necessária para aperfeiçoar os serviços. Isso altera a rotina, toma tempo, exige mudança de hábitos. Nem todos estão dispostos a isso. Porém, é o preço exigido para obter um serviço santo, que agrade a Deus. Deus é santo, e nós o servimos por meio da sua vida santa em nós. Deixemos de lado as desculpas e nos apresentemos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Enquanto tudo está na teoria, está tudo tranquilo. Mas quando começa a se falar de prática, aí começa os problemas. Mas a gente tem sempre a tendência de achar problema no outro. A gente está tudo certo, a gente está sempre perfeito. Ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa realmente olhar para nós. Quando a gente começar a olhar para nós, a gente vai ver que nós somos os problemas. Nós somos o problema. A gente tem dificuldade de aceitar o outro, de aceitar a imperfeição do outro, de aceitar a inabilidade, Senhor Jesus. Ou até mesmo o contrário, aceitar que o outro ele tem mais habilidade que você, Senhor Jesus. Mas como não tocou aqui, sem sacrifício não há serviço adequado diante de Deus. O Senhor quer que a gente demande tempo. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, no improviso. A gente precisa ir diante do Senhor, como já falei aqui no canal. Senhor Jesus, você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer o Senhor. E diante das experiências, você precisa ter um bom depósito. O que é o bom depósito? É quando você vai desfrutando a palavra, você vai ganhando conhecimento bíblico. Como eu falei, você vai lendo a Bíblia, você vai formando aquela imagem na sua cabeça. Aconteceu isso aqui desse jeito. Mas você não pode se apegar a isso, se apegar a essa sua visão. Você tem que ter ali uma noção das coisas, mas você precisa pegar isso e aplicar o Espírito. Nessa semana assisti um vídeo, de um irmão colocou, ali um vídeo assim, um tema falando, a Bíblia é confiável ou não? Senhor Jesus. Aí houve um debate ali, eu vi algumas questões ali, e ali o irmão ele falou assim, algumas coisas que a gente pode tirar, olhou assim, poxa, tudo bem, a Bíblia tem traduções e tal, tem erros aqui, erros ali, mas isso não é importante. O importante é nós aplicarmos o Espírito. A Bíblia ela é o ponto de partida. A Bíblia te mostra quem é o Senhor, qual o padrão de Deus.
Mas como que você vai alcançar isso? Indo diante do Senhor, né? Senhor Jesus. Hoje você pode, por exemplo, ter um conceito. Como que você vai criar os seus filhos? Né? Olha, eu fui educado assim, eu vejo que isso é importante, isso é uma diretriz, meu filho precisa aprender isso, precisa aprender aquilo. A sociedade está assim, então meu filho precisa se voltar a isso e aquilo. Mas aí ele nasceu, ele é um bebê. E agora, como que se aplica tudo isso? Não dá, né? Você precisa aguardar chegar um momento, né? E aí requer paciência, requer longanimidade. É nisso que a gente vê a longanimidade de Deus suportando, né? Quando a gente não está preparado ainda para aquilo que Ele quer, aquilo que Ele já fez todo o arranjo. Então, da mesma forma, você já tem todo um conceito que você vai colocar ali no seu filho, mas você precisa aguardar os momentos certos, né? Há pessoas que, na preguiça, né? Não, deixa para lá. Não, a escola é que vai educar. Não, a educação a gente se traz de casa. Em casa é que ele vai ser educado, né? No colégio, outras coisas, ele vai aprender matérias, vai aprender coisas que vão ser úteis para ele, mas a educação vem de casa. Não espere que o colégio, a creche, isso, aquilo vai ensinar o seu filho. É você que vai educar, né? Senhor Jesus. Então, só que você precisa aguardar um momento, né, um momento certo para você começar a ensinar as coisas. Então você tem que ter paciência, você tem que entender o estágio do filho, né? Isso que a gente tem visto nas últimas semanas, né? Existem estágios de filhos de Deus. Existe o tecnon, né, imaturo, não tem consciência ainda de quem é Deus, o que é a palavra. Então ele comete muitos erros ainda, ele ainda precisa que o Espírito lembre ele. O que você está fazendo aí? Você é filho de Deus, volta para os braços do Senhor. Mas também tem aquele filho que já é o ruiós, né? O filho maduro, já tem consciência quem é Deus, quem é a palavra, já sabe, né, que existe um peso, uma consequência para as coisas, né? Mas muitas vezes por ele saber das responsabilidades das coisas diante de Deus, ele não quer se envolver, né? Se eu não fizer nada, eu não vou errar, mas também não vou desenvolver nada, né? Senhor Jesus, quem faz alguma coisa, ele corre o risco de errar. Mas se errar, se arrepende, né? Vai diante do Senhor, peça perdão e vai servir de aprendizado. Aquilo que você comete um erro, né? Dificilmente você vai fazer novamente. Se você prestar bem atenção na situação, você não vai querer repetir. Você está dirigindo, você comete um erro, ele quase tem um acidente, mas você consegue evitar. Você vai fazer aquilo de novo? De jeito nenhum. O coração vai disparar, você vai ficar com aquilo ali na mente, pensando, Senhor Jesus, porque aquilo ali é algo, que pode correr um risco para a sua vida ou para a vida de alguém. É isso que a gente precisa perceber quanto à questão da igreja. Uma oportunidade perdida, diante do Senhor, diante de uma oportunidade que Deus está te dando, pode ser ali o ponto final. Pode ser ali um ponto sem retorno. Um momento que chegou aqui, não dá para voltar mais, não dá para a consequência daquilo que foi feito ali, não tem como você desfazer mais, Senhor Jesus. Por isso você tem que prestar atenção, como ele tocou aqui, tudo que Paulo falou, a gente já viu aqui um bom resumo, do capítulo 1, capítulo 8 de Romanos, ele falando do Evangelho de Deus, a salvação de Deus, o Espírito, tudo aquilo que a gente precisa no exercício do Espírito. 9, 10 e 11, parece que é algo para os judeus ali, mas é de grande valia para nós. Ele fala da eleição, mostra ali o lado de Deus, a nossa participação nisso tudo, Senhor Jesus. Nós vamos fazer a nossa parte. E aí quando chega o capítulo 12, Paulo fala, agora está na hora de vocês aplicarem tudo isso. Aplicar o Evangelho à vida de vocês, mas também perceber a questão da eleição. A questão de que vocês fazem parte disso. É algo orgânico. Nós e Deus. Não é ou nós ou Deus. É junto, Senhor Jesus. Então ele fala, olha, pelas misericórdias, pelas compaixões de Deus, Deus deu um passo além, Senhor Jesus. Apresentem o vosso corpo, estejam presentes, estejam diante do Senhor, invoca o nome do Senhor para estar na presença de Deus, ó Senhor Jesus, apresente o seu corpo como sacrifício vivo, não é algo morto, algo estático, mas é vivo, existem ações e reações, algo santo, ou seja, precisa ter os elementos divinos naquilo que você está vivendo no seu dia a dia. E o mais importante, é agradável a Deus. Senhor Jesus, aqui está tudo junto, vivo, santo e, não é vivo, santo ou. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o melhor a se fazer.
Então a gente precisa realmente ir diante do Senhor, né, de maneira que agrade o Senhor. No padrão humano, né, a gente nunca vai saber, né, vai agradar um, desagradar outro, mas no padrão do Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente viu, né, o Senhor veio, fez tudo o que tinha que fazer, Deus o aprovou, foi ressuscitado ao terceiro dia, e hoje, né, tem, né, o próprio povo de Deus, né, rejeitou, hoje o mundo rejeita, o mundo hoje quer colocar essa ideologia, né, o ateísmo, não, Deus não existe. Muitos cristãos que estão começando a olhar várias coisas aí, estão caindo, né, em toda essa questão aí, né, de ideologias daqui e dali, né, todo um raciocínio ali, né, para poder enrolar a pessoa, e muitos cristãos voltam depois de um tempo falando, não creio em Deus, tudo aquilo que eu passei foi enganação. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa perceber, né, que existe sim a vida da igreja, a gente precisa compreender a questão espiritual primeiro, para depois a gente compreender a questão prática. Então existe a igreja, né, em primeiro lugar, como o corpo de Cristo. Então quando eu participo das reuniões, eu participo das coisas de Deus, né, dos serviços, em primeiro lugar eu estou fazendo algo para Cristo, é para Deus. É a Cristo Jesus que nós estamos servindo, é o próprio Deus que nós estamos servindo. Então como ele tocou aqui no finalzinho, né, Senhor, não tenho tempo, não consigo. Ele fala, ao invés de você simplesmente ficar falando isso diante do Senhor, toma uma atitude para mudar. Vai diante do Senhor e fala, Senhor, o Senhor conhece a minha situação. Ao invés de você falar isso, né, dizendo para desistir, o Senhor conhece a minha situação, o Senhor sabe que não dá. Deus, né, ele é o Deus do possível e do impossível também. Se você tem um coração, se você tem realidade do que realmente está acontecendo, por isso que a gente precisa dessa visão espiritual da igreja. Você precisa ter realidade do que realmente está acontecendo. Se você tem realidade, você vai fazer isso aqui. Senhor, o Senhor conhece a minha situação, mas eu quero viver a vida da igreja. Você não vai se deixar levar pelas outras coisas. Se você tem realidade, se você não tem, vai diante do Senhor. Pede ao Senhor revelação, para que Ele possa te mostrar. Senhor, eu sei que eu tenho minhas dificuldades, tenho minhas situações, mas eu quero viver a vida da igreja. Eu quero me apresentar o meu corpo. Senhor Jesus, me ajuda a estar presente nas reuniões e nos serviços da igreja. Estar ali fluindo dentro do corpo de Cristo. Por isso que a gente precisa dessa primeira situação, né? Dessa primeira realidade, o corpo de Cristo. Não olha primeiramente para os irmãos, olha primeiro para Cristo. É o corpo de Cristo. Foi Deus que me colocou aqui. Né, Senhor Jesus, de maneira esplêndida, de maneira maravilhosa. E para isso a gente precisa reunir toda a nossa diligência, toda a nossa fé, né, toda a nossa experiência com o Senhor. Né, ó Senhor Jesus, mas também é a noiva de Cristo. Né, nós temos aqui temos que nos preparar para o dia da volta do Senhor, para ver esse casamento. Né, também nós somos a família de Deus. Senhor Jesus, Deus dá extrema importância para nós, para mim, para você e para os outros irmãos. Por isso a gente precisa aprender a lidar uns com os outros. Né? E é aí que começa a situação. Muitos vêm, né, tomam uma visão do corpo e tal, e falam, poxa, como é bom. Mas aí quando vê, né, começa a enxergar o problema dos irmãos, não, aí não dá. Mas é justamente aí que está a graça de Deus, né, Senhor Jesus. Né? É nisso aí que a gente vai ver, poxa, aquela pessoa um tempo atrás era assim, agora ela está assim. O que aconteceu? O que ela viu? Né? O que o Senhor está fazendo ali? Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E como ele tocou, né? A igreja, a gente leu aqui, né, em Lucas, a igreja não é lugar para o sacerdote, a igreja não é lugar para o levita, a igreja é o lugar para os bons samaritanos. Né? Às vezes a gente se vê muito assim, não, sou um levita, sou alguém que serve o Senhor, não, sou um sacerdote, né, aquele que está apresentando ali os serviços e tal. Ó Senhor Jesus. Mas o sacerdote olhou, foi embora. O levita olhou e não é comigo não. Mas o samaritano não, ele percebeu, né, ele teve compaixão, ele se colocou, e se fosse eu, né, que fui ali, apanhei, perdi tudo que eu tinha, estou todo ferido, semi-morto, e aí? Né, então às vezes a gente esquece que um tempo atrás a gente estava assim. Quando o Senhor começou a nos transformar, então a gente não pode deixar isso de lado. Então nós precisamos ser os bons samaritanos. Não queira ser levita e nem sacerdote na igreja. Seja o bom samaritano. Seja aquele, né, que ora pelas pessoas, aquele que se entrega, aquele que usa aquilo que tem
né? O óleo, né, edificando o espírito, o vinho edificando a alegria. Muitas vezes a gente gasta, né, todo o nosso espírito ali nos irmãos, a gente fica cansado, toda a nossa alegria, né, todo o nosso vigor ali para curar os irmãos. E mesmo assim a gente ainda tem que despender tudo aquilo que a gente tem, né, ali os 2 denários. A gente vê uma outra parábola que fala, né, que a viúva pobre ali, né, deu tudo que tinha, 2 denários. A gente vê também ali na casa, né, estava perdido, né? Aí a pessoa foi lá e procurou, encontrou 2 denários. Nossa, Senhor Jesus. Então a gente precisa ver, né? 2 na Bíblia fica testemunho, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa prestar atenção nisso, né? Alguém que esteja disposto a pagar o preço para que o outro se recupere, para que o outro esteja com saúde, né? E se faltar alguma coisa, disposto a voltar lá, né? E pagar lá o dono da hospedaria, né? A hospedaria é a igreja. O dono da igreja não sou eu, não sou você, é o Senhor. E o Senhor quer que a gente cuide bem uns dos outros. Então a gente pode ser muito espiritual sozinho, orando, fazendo nossas coisas, mas a questão é na hora que a gente vai lidar com outro ser humano, aí que a gente coloca à prova, né, o nosso ser. Né? Será que eu vou me irritar com a situação? Será que eu vou responder bem? E muitos aí não querem isso, né? Não vou. É melhor ficar de lado, ficar à parte. Mas é isso que o Senhor colocou para nós, né? A sabedoria de Deus, para a gente começar a perceber o nosso problema e não o problema do outro. Né? Senhor Jesus. Né? A gente quer muito ser amado, mas quantos nós estamos dispostos a amar? Né? Vamos olhar o exemplo do Senhor. Não veio como um rei, veio como servo humilde. Né? Não veio pedindo amor, veio amando. Né, veio trazendo para nós. Então a gente precisa também ser esses, né, que estão dispostos, né, a levar ao Senhor, não só ficar recebendo, né? Ó Senhor Jesus, todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito, né? Se a gente consegue enxergar defeito dos outros, é sinal que nós temos muito mais defeitos. Ó Senhor Jesus, o Senhor é aquele que tem compaixão de nós, né? Ele mesmo veio como um homem, né, se tornou um homem, se colocou no nosso lugar. Ele conhece as nossas dificuldades, sabe o que é a natureza humana, e para isso ele instituiu a igreja, sabendo de tudo isso. É um viver coletivo. Então a gente precisa aprender a olhar com o olhar do Senhor, um olhar de compaixão, um olhar onde a gente vai viver aplicando os atributos elevados de Deus. Não são os seus, não é o meu, não é o meu irmão, é o do Senhor. É assim que a gente vai medir se nós estamos recebendo os elementos santos de Deus. Quando eu tenho algo que eu percebo, isso não é meu, isso não veio de mim. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa perceber, né? Aprender, né? Como ele tocou aqui, né? Se a gente tiver um coração adequado, o Senhor vai proporcionar tudo para a gente servir, né? Para a gente cooperar. Cada um, né? Cada filho de Deus, cada um é único diante de Deus, e a porção de cada um é necessária e é importante para o corpo de Cristo. Talvez não seja necessário para o fulano, para o Beltrano, mas para o Senhor é de extrema importância. E se a gente tem realidade disso, nós vamos também procurar cooperar com o Senhor, cooperar com os irmãos, né? Independente se eles se reúnem conosco ou não. A gente precisa sempre, como eu falei, né, em vez de discutir doutrinas, teorias, realmente levar a pessoa a enxergar algo prático. Né? Vieram cheios de teoria para o Senhor. Se essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei manda apedrejar. Muita teoria, muito boa. Né? Mas agora, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Isso é prática. Quando cada um começou a olhar para si mesmo, ninguém quis ser cara de pau, né? De chegar e falar assim, vou jogar, o negócio é só a primeira, depois o resto, ninguém vai saber quem deu a primeira. Ó Senhor Jesus, a gente já é cheio de malícia, né? Mas a gente tem que lembrar que nós estamos diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, como Ele tocou, né? Sem sacrifício, não há serviço adequado, não há serviço com excelência. Então a gente tem que, né, começar a despender mais tempo diante do Senhor, diante da palavra, né, Senhor Jesus, para que a gente possa realmente pagar o preço exigido para agradar o Senhor. Isso é o principal, que o nosso serviço agrade o Senhor. Né? Quanto vale o Senhor para você, é o preço que você está disposto a pagar por Ele. Né? Senhor Jesus, então você está disposto a ir. Então a gente precisa deixar nossas desculpas de lado, né? Parar de olhar para o outro, né? E realmente olhar para nós mesmos, olhar para o outro só para sentir compaixão, para ajudar, para levar diante do Senhor. Né? Defeito, olha para o seu, né? Senhor Jesus. E aí o Senhor vai nos abençoar grandemente.
Ó Senhor Jesus, esse é o caminho para a gente iniciar, né, a agradar o Senhor. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.